Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que balde de água fria, que empate amargo. Ramon Dias é o responsável. Ele mexe muito mal e entrega um resultado que era fundamental. A situação é muito, mas muito preocupante para o Corinthians na tabela do Brasileirão. Vamos falar do jogo, da perspectiva daqui para frente, das decisões da comissão técnica do Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, passou a live aqui, eu estava um pouco mais descompensado na live, porque o jogo recém tinha terminado, eu estava realmente indignado com o que aconteceu. Ainda sigo, né? Porque estou tentando ter um pouco a cabeça fria nesse momento, analisar com racionalidade para entender o que aconteceu. E ouvi a entrevista do Ramon Dias, o que foi pior, né? Pior porque ele não reconhece aquilo que fez, né? Ele e o Emiliano. Eles entendem e preferem enaltecer que o time jogou bem, e realmente jogou bem. O fato prático é que não adiantou de nada. É que você pega e espreme essa grande atuação contra uma grande equipe, que tem um grande treinador, que vive um grande momento na temporada, e você não tira nada, você tira um pontinho em casa. E você olha para a tabela de classificação e o time segue na zona do rebaixamento. Todo mundo começou a vencer ali, se recuperar na parte de baixo, com algumas exceções. O Atlético Paranaense está caindo, o Bragantino também não ganhou de novo. Mas o Fluminense, o Vitória empatou contra o Galo fora, o Criciúma está melhorando, o Cuiabá ganhou do São Paulo, está todo mundo reagindo. Está todo mundo reagindo. E o Corinthians bastava vencer o Inter, que saía da zona. Não estava livre, evidentemente, do rebaixamento, porque teria muita coisa para acontecer ainda, como ainda tem, mas aquele efeito moral de você bater um grande adversário, de você de novo fazer valer o teu fator local e de partir agora, né, de partir agora para uma data FIFA com muitos dias aí, né, de mais sossegado para vencer de novo o Atlético Paranaense em casa, porque isso precisa acontecer. Depois o Cuiabá fora, que ganhou do São Paulo, tá? O jogo em Cuiabá, mas ganhou do São Paulo. Aliás, acho que o Cuiabá ganhou do São Paulo também no Morumbi. Curioso, né? Enfim, mas é um adversário que já perdeu para várias equipes dentro da sua casa. Tomou 5 do Palmeiras. Não comparando, né, os momentos de Corinthians e Palmeiras, mas enfim, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Flamengo, acho que perdeu pro Flamengo. Perdeu para várias equipes. O Corinthians tem que ir lá e fazer o resultado. Não tem jeito, tem que buscar fora. Empatou em casa, você tem que ganhar fora de alguma equipe, especialmente inimigo direto, que nesse caso é o Cuiabá, nessa sequência breve, né, sequente que tem agora. E depois tem o derby, que é em casa, na Neoquímica Arena, mas aí não sei o que esperar. Porque aí é clássico, o Palmeiras está disputando o título, né? Hoje deu uma tropeçadinha, o Botafogo ganhou, abriu 3 pontos, então não dá para saber o que vai acontecer. Eu falava para vocês que até o derby o Corinthians estava suave, que chegaria no derby de uma maneira mais tranquila. Não chega, não consegue se livrar desse problema que é o Campeonato Brasileiro. E aí o Ramon Dias prefere enaltecer semifinais de Copas, estamos indo bem, Cara, eu super valorizo tudo isso. E já enalteci o trabalho dele aqui em algumas oportunidades. Que não é só o fato da diretoria ter trazido reforços. Ele tem sabido o que fazer com os reforços. Ele tem escalado bem, ele tem gerido bem o grupo, ele tem ido bem nas Copas. No Brasileiro, os jogos, as atuações têm melhorado. Mas hoje não dava, cara. Hoje não dava. O Corinthians não poderia ter negociado com esse resultado. Não poderia. Ao risco de, sim, ter sido um dos asteriscos lá num possível rebaixamento ao final da temporada. Eu não quero assustar o torcedor, porque eu, junto com você, ainda vou acreditar. Vou acreditar até o último instante, porque o corintiano é assim, né? E eu acompanhando esse clube, eu tenho muita convicção de que as coisas não são fáceis e de que as coisas elas se transformam pelo fato de envolver o Corinthians. E que muitas vezes aquilo que poderia ser de uma forma para outros, para o Corinthians é diferente. E é nisso que eu vou me basear e é nisso que eu vou acreditar. Nem que seja numa última bola, num último jogo, que é contra o Grêmio, vejam só. Eu espero verdadeiramente que tudo esteja resolvido até a penúltima rodada. O Grêmio deu um indício interessante de estar escapando com essa vitória sobre o Fortaleza nessa rodada. Mas também não escapou ainda. Precisa continuar nessa toada importante. E o Corinthians precisa chegar lá numa condição legal, numa condição mais tranquila. Eu espero que isso não aconteça. Mas o corintiano tem que acreditar. Ele tem que acreditar até a última volta do cronômetro, até a última bola, até a última gota de suor, enquanto houver pulso.
o corintiano tem que acreditar que haverá a sobrevivência e que o time vai permanecer na Série A. O problema é que, cara, esses jogos eles são tão simbólicos, porque para quem acompanhou recentemente alguns rebaixamentos, e eu acompanhei muito o caso do Grêmio em 2021, é isso que irrita. Você joga bem muitas vezes, você recupera, você ganha alguns jogos, daqui a pouco a coisa não acontece. A coisa, quando tá para acontecer, para você sair da zona, é uma bola que bate na trave e sai, é um gol espírita do adversário, é um gol que você toma no finalzinho, que brocha completamente o estádio, e foi o que aconteceu, né? Cara, a Neoquímica Arena simplesmente fez assim, ó. Acho que o torcedor não teve nem força para vaiar ou para deixar de apoiar, e o torcedor apoia muito e apoiou os 90 minutos. Mas que balde de água fria esse gol no finalzinho. O que aconteceu? Uma responsabilidade direta da comissão técnica. O futebol, gente, ele é feito de aleatoriedades. Então você sempre fica no si, né? Você sempre parte do pressuposto de que, poxa, mas bom, ele poderia ter mudado e não ter acontecido nada, o time estava ganhando. Mas existem tendências, gente. Existem obviedades no futebol. De que quando você recua o teu time depois de estar à frente do marcador e traz o adversário para o teu campo, existe uma tendência muito forte de você tomar um gol. Porque, obviamente, pode não acontecer. Porque depende da competência do adversário, depende da incompetência do teu sistema defensivo, depende do árbitro estar com má vontade ou não, depende de muitas coisas. Os caras já estarem com a perna pesada, o teu goleiro daqui a pouco faz uns 2, 3 milagres, beleza, você sofreu e conseguiu o resultado, mas a pergunta que eu faço é por quê? Por que você precisa se submeter a esse tipo de coisa? Estou ganhando, meus jogadores estão cansados, claro, o jogo está desgastado e tal, o que eu vou fazer? Eu vou recuar. E o mais grave nisso é quando você olha o movimento do outro treinador. Porque o que eu mais cobro de treinadores é eles saberem entender o que o jogo pede. Você entender, você fazer um plano tático para o jogo, não quer dizer que é fácil. Mas no Brasil, nós somos 200 milhões de formados em futebol. A gente joga futebol desde que nasce. A gente acompanha futebol, muito acompanha futebol. Então eu aqui, que sou um analista, que estudo o tema e que trabalho com o tema há mais de 20 anos, você que é torcedor, você tem as suas ideias também do que é melhor ser feito, do jogador a ser escalado, do esquema tático. É natural. O treinador, primeiro ele tem que ter uma capacidade muito superior à de qualquer um de nós. Muito. Não só pelo que ele ganha exatamente pela capacidade que ele tem, porque ele é um profissional da bola, ele está lá no dia a dia, ele comanda treinamentos, ele monta os planos táticos, ele entende todas as peculiaridades de um jogo e ele tem que trabalhar com todas elas. Ele não pode ser surpreendido, é isso que eu quero dizer. Ele tem que trabalhar com todas as adversidades. Ele tem que ter um plano se o jogador dele for expulso, se o jogador do adversário for expulso, se ele ficar com 2 a menos, com 2 a mais, se ele fizer um gol cedo, se ele tomar um gol cedo, ele tem que saber. Ele só faz isso. Ele estuda isso. Você aí tem que bater horário segunda às 7 da manhã porque você tem o teu trampo. Eu tenho o meu aqui, que envolve também trabalhar com futebol. Eu tenho a minha vida. Os caras só fazem isso. Eles vivem o futebol. Então eles têm que se preparar para tudo que acontece no jogo. E o que eu cobro desses treinadores é porque a gente não tá lá. A gente não tá lá. E beleza, a responsabilidade deles é maior, porque qualquer decisão que eu queira tomar ou que eu ache que seja o melhor não vai interferir no jogo. A deles vai. E eles ganham muito por conta disso, porque a responsabilidade deles é maior, porque eles estão lá na beira do campo. E eles é que tem que tomar a decisão durante os 90 minutos. E é isso que eu cobro daquele carinha que fica lá, porque ele não tá lá simplesmente para ser um bibelô, para ser uma mobília, uma paisagem. Ele tá lá para interferir no jogo. O treinador, durante os 90 minutos, com 5 trocas à disposição, ele tem que ler o jogo. Ele tem que ler o jogo e entender o que o jogo pede. E entender o que o adversário está fazendo, inclusive. Então, assim, não vem me dizer que você poderia ter feito... Ai, saco. Então, assim, não tem cabimento. Porque ele tem a responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de mexer e ele precisa entender os movimentos do adversário também. É um jogo de xadrez, gente, em que você mexe uma peça aqui e você mexe uma peça do outro lado. Quando você entende que o adversário, perdendo o jogo, vai pro tudo ou nada e começa a empilhar atacantes, você pensa assim, bom, das duas uma, né? Ou tá no desespero ou o cara trabalhou isso realmente.
E o Roger tem feito um bom trabalho no Inter. Bom, vamos lá, vamos entender o que ele quer, que ele quer com essas mudanças. Tirou até lateral, botou meia, botou atacante, botou o time pra cima. O Inter que não tinha atacado no segundo tempo. O Corinthians que foi superior o jogo todo. Ou quase o jogo todo, né? Depois do gol de empate ali, o Inter ou até o gol de empate, o Inter volta pro jogo depois de tomar o gol cedo e começa a ficar mais com a bola, começa a trocar passes, começa a criar algumas oportunidades, assustar um pouquinho. Depois empata o jogo, o Corinthians logo retoma e joga melhor o jogo todo. E no segundo tempo especialmente. Só que aí, naquele momento em que o Roger faz as trocas para poder ganhar o jogo, para poder empatar o jogo, o Ramon faz o quê? O que eu pensei na hora? Bom, agora o Roger vai atacar, mas ele vai se expor também. Agora é o momento de você espetar e fazer o terceiro. Porque a melhor maneira de você não deixar com que a estratégia do adversário funcione é não deixando ele ficar com a bola. O Corinthians fez exatamente o oposto. O Corinthians colocou Ranieri, Félix Torres, o lateral Hugo, Charles. Ele recuou todo o time. E ele trouxe o Inter para o seu campo. E sabe o que acontece quando você traz um time como o Inter para o seu campo, que só colocou homens de frente nesse segundo tempo? Você pode tomar um chute de fora da área, teu goleiro frangar. A bola pode desviar em alguém e matar o teu goleiro. Pode bater no braço de um jogador teu e ser pênalti. O juiz pode marcar um pênalti bem ou mal intencionado. O teu zagueiro pode cometer um pênalti. Tudo pode acontecer. Tudo dentro da tua área. O que você não quer? Que o adversário chegue na tua área. Então, você tem que jogar longe da tua área. Você tem que jogar no campo ofensivo. É isso que o Corinthians tinha que fazer. E o Ramon não fez. Ele simplesmente trocou, mas assim, ele pensou completamente errado, ele agiu errado e ele foi punido por isso. Poderia não ter acontecido. E eu tava louco aqui para exaltar o grande jogo do Yuri Alberto, o grande jogo do Memphis, que poderia ter dado 2 assistências. O Yuri Alberto poderia ter feito um hat-trick, teve um segundo gol ali que ele marca na assistência do Memphis, que o juiz anulou, e essa linha do VAR, meu Deus do céu, como é difícil, né? Porque ela não é nada conclusiva. Teve uma entrada do Kaká no Ener Valencia que eu acho que era para vermelho. E tem o lance do segundo gol do Inter, que é de um escanteio completamente equivocado, que é um carrinho do Ranieri, que a bola bate no cara do Inter, vai para a linha de fundo, e o cara fica na dúvida se dá falta ou o tiro de meta. Não, vou dar um meio termo aqui, vou dar o escanteio. E do escanteio sai o gol. Mas isso tudo é minimizado, porque não podia tomar um gol de letra. Não podia tomar um gol de letra nos minutos finais. Tinha que ter segurado esse resultado. Tinha que ter segurado esse resultado. Era imprescindível esse resultado. E o Corinthians estava ganhando até o final. Deixou o Inter empatar. Lamentável, lamentável. Olha, o Ramon Dias entregou um resultado que seria essencial. A partir de agora, o Corinthians tem 6 vitórias em 29 jogos, gente. 6 vitórias apenas. Vai ter que buscar vencer do Atlético Paranaense, vai ter que buscar vencer o Cuiabá fora e vai ter que dar um jeito de pontuar contra o Palmeiras. O jogo é na Neoquímica Arena, então vai ter que pontuar. Vai ter que fazer resultado a partir de agora, porque a situação é muito, mas muito, muito, muito preocupante. E o responsável de tudo que aconteceu nessa noite é sim o senhor Ramon Dias e o seu filho Emiliano. A comissão técnica tem total responsabilidade. O jogo estava muito bom. O Corinthians jogou bem, mas não adianta eu falar tudo isso nesse momento. Não adianta jogar bem. Não adianta eu dizer que está na semifinal das Copas. Não adianta dizer que o Memphis jogou melhor nesse momento. Não adianta. Os 3 pontos, eles são soberanos e eles se sobrepõem a tudo isso. E eles não vieram por culpa do Ramon. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! O Chico só falou a verdade. O jogo tava na mão. Ele podia ter colocado um ponta pra segurar a bola, contra-ataque, o que fosse. Coloca outro meio-campo, tem que ganhar no meio-campo, tem que sair jogando, segurar a bola. Tem o Coronado, tem que segurar a bola, tem que passar pra ele, tem que. Não dá pra ficar atrás. O Corinthians recuou demais contra o Flamengo, respeitou demais. Fez a mesma coisa com o Inter. Chutão pra frente. É uma mania de treinador que quer segurar jogo. Gente, o time tava ganhando, o time tava bem postado. Se o cara cansou, faz o básico, troca os 6 por meia dúzia. Agora você vai levar o time do Inter, que é um baita de um time, pra jogar no campo ofensivo? Deu no que deu. A gente precisava dos 3 pontos. Era essencial. Agora,
Dá pra ganhar do Atlético Paranaense? Tem que ganhar, não é? Dá, tem que ganhar. Quem ganhar do Cuiabá? Tem que ganhar, não tem outra alternativa. E do Palmeiras? Então, tem que ganhar do maior rival. Porque se perder ou empatar, eu não sei o que pensar. Só tem que ganhar. E acabou. É isso aí, fiel. Tamo junto. Até o próximo vídeo.